compreender isso. Ele falou, e pastor, o diabo deu um tiro no pé. Ele me pediu, quando eu estava no mais profundo nível da feitiçaria, que eu fizesse determinado... Eu vou misturar as linguagens das linhas de trabalho diferentes, só para você entender, tá? Quem conheceu isso sabe que eu vou fazer um pouco de violência ao conceito deles. Ele me pediu um trabalho a ser feito com um defunto, humano, obviamente, de 15 dias. Ele falou, pastor, comprei um corpo, é a gíria do ocultismo, para não só descobrir aonde tem um defunto enterrado com a data exata de 15 dias, mas ter garantia de acesso e de que aquilo não vaze. Ele disse, comprei um corpo. E no dia pedido encomendado, batido com uns 15 dias, fui lá fazer o trabalho que tinha que fazer. Ele disse, pastor, nem queria imaginar que coisa nojenta eu tinha que fazer com aquilo. Ele diz, no momento em que eu violei a sepultura e cheguei ao caixão, estava para violar o caixão, para ter acesso ao cadáver. Ele diz, o demônio que eu servia na magia apareceu materializado atrás de mim. Me chamou pelo meu apelido, pelo meu nome da magia, e disse, ei, o que eu te pedi você não pode fazer com esse corpo não. Procura outro. Na hora eu fiquei bravo, falei, comprei o corpo é meu, vou fazer com esse sim. Ele disse, você não vai fazer com isso, procura outro. Ele foi ainda insistir, falei, vou fazer esse corpo é meu. Ele falou, se você tocar nesse corpo, você morre. Ele diz aí, eu me assustei. Eu falei, por que se eu tocar nesse corpo eu morro? Ele disse que o bicho veio com a cabeça para cima e falou, esse é do homem lá de cima. Ele disse que ficou perturbado com aquilo. No dia seguinte ele tentou levantar a informação, quem que havia sido enterrado lá, que corpo era esse que ele estava tentando violar para aquele trabalho. Eu falei, pastor, eu descobri que a mulher que tinha sido enterrada ali era uma serva de Deus, uma esposa do pastor. E diz, eu comecei a pensar, se mesmo depois de morrer. Ele falou, pastor, o senhor não faz ideia de como é nojento um corpo em decomposição 15 dias. Ele diz, a Bíblia diz, Lázaro, a expectativa é que com 4 dias está cheirando mal. Eu falei, não faço ideia nem de 4, muito mais de 15. E disse, eu comecei a pensar, se até aquele corpo em decomposição, Deus ainda está defendendo depois de morto, o que ele não faz por quem o serve hoje, pelas suas casas, pelas suas famílias? Querido, eu quero te dizer, você tem um dono que vela pela sua vida, você pode dizer amém? Ele diz, eu entendi que o diabo não pode tocar o que é de Deus. Irmão, quando o assunto é redenção, a gente precisa entender isso. Deus diz, na casa em que houver o sangue, o Senhor diz, eu vou defender a casa. Querido, você olha o Novo Testamento e o ensino é ainda mais claro. Deus diz o tempo todo que eu e você que fazemos algo a respeito do diabo, não é Deus. Jesus diz, em meu nome, vocês vão expulsar demônio. Quando o crente lida com uma pessoa endemoniada, ele fala, Deus, vem tirar esse cão daqui, por favor. Irmão, você que chuta o cão para fora em nome de Jesus, você expulsa, você exige que ele saia, você lida com voz de comando direto com aquele demônio. Paulo escreve e diz assim, não deis lugar ao diabo, é responsabilidade nossa de não deixar ele entrar e mantê-lo longe. Tiago escreve e diz assim, sujeitai-vos a Deus, e diz, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós não resistimos de nós mesmos, mas temos a responsabilidade de resistir, ele vai correr. Pedro escreve e diz, o diabo anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, resistir e firmes na fé. Quem resiste? A gente. O tempo todo, querido, eu e você que fazemos algo a respeito do diabo, a não ser quando o assunto tem a ver com redenção. Quando o assunto tem a ver com redenção, é como se Deus dissesse, dá licença que o que é meu, o diabo não toca. Aí Deus diz assim, se você trouxer os dízimos, eu vou tratar pesado. Há um anúncio que por trás do dízimo, nós entendemos entender o quanto é profético. Nós precisamos entender isso. O momento que alguém separa aquele dessa 10ª parte com o conceito de redenção, ele não está só dando manutenção para o reino de Deus, para a corte de Deus, para a casa de Deus, como você quiser chamar. Ele está vivendo debaixo de uma consciência. Ele deixa de dizer algo, Deus sabe que o seu povo é esquecidinho. Vamos que ele dá mais 10 minutinhos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. Eu acho que 10 a gente fecha. Vai valer a pena, o ligamento. Amém. Quando Deus começa a tratar com o seu povo na Bíblia, a gente percebe que Deus sabe que o seu povo é meio esquecidinho. Deus diz para Josué, quando passar o Jordão, tira 10 pedras de dentro, levanta a coluna fora, para que você e seus filhos se lembrem disso. O tempo todo, querido, Deus na Bíblia trabalhando com memoriais. Quando Jesus está para morrer, e tem aquela última ceia com os discípulos, a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, versão street, que é mais descolada assim. Jesus fala para os dois, negócio é o seguinte, cambada.
Eu vou morrer para vocês tudo. Ele diz, mas todas as vezes que vocês comerem do pão, beberem do cálice, vocês vão fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo, todas as vezes, eu quero que vocês lembrem. Ele está dizendo, vocês têm que viver na consciência do que eu fiz, não só ter informação, alimentar continuamente a consciência do que eu fiz. Eu quero te dizer algo, eu ouso fazer essa afirmação. O dízimo para mim não só pertence ao Novo Testamento. Irmãos, algo que vem sendo projetado desde a velha aliança como uma figura de redenção, não faz sentido quando a redenção se concretiza e desaparecer. A primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia é com Abraão, Gênesis capítulo 14, que é a primeira vez que a ceia também aparece. Eu ouso dizer, querido, que o dízimo tem o mesmo peso, o mesmo valor, o mesmo propósito de consciência que a ceia do Senhor. A Bíblia diz que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão depois dele vencer a batalha. Irmãos, o contexto ali é a redenção. Houve uma guerra de 5 reis contra 4. Os 5 não conseguiram vencer os 4, perderam. Os 4 levam cativo todo mundo que foi vencido aqui, incluindo Ló, sobrinho de Abraão, com tudo que tem. Se Ló tivesse sido levado escravo, querido, por uma dívida, a redenção teria que ser pelo pagamento da dívida. O Ló foi tomado pela espada. Abraão decide redimi-lo pela espada. Irmão, a Bíblia diz que Abraão pega 318 homens apenas que tem na sua casa. Chama os vizinhos lá e diz, vou buscar o meu sobrinho. 5 reis com seus exércitos não resistiram os 4. Mas nós vamos cair para cima dos 4. Imagina alguns dos servos ou dos vizinhos dizendo, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, está com você nessa? Ele diz, claro que está. Ele diz, estamos dentro. Irmão, eles vão para uma batalha impossível. Abraão vence os 4 reis. Ele já era o cara, querido, quando saiu. Eu ia dizer o Bill Gates da época, mas eles estão trocando de lugar de riqueza toda hora. Eu não sei mais quem é o Bruno. Acho que é aquele mexicano, né? Bill Gates. Botei Bill Gates na Bíblia. Abraão é o cara. Quando ele volta, querido, ele volta mais rico ainda. O despojo que os 4 reis pegaram dos 5 reis, mais do dos próprios 4 reis que não ganharam. Abraão volta com o despojo de guerra dos 9 reis com seus exércitos. Ele não resgatou Salomão. Abraão vem com tudo aquilo. O rei de Sodoma corre para ele e diz, cara, me dá o povo, fica com os bens, é seu. Pelas leis da guerra é despojo seu, você não dá o povo, porque esse povo vai comer tudo que você ganhou. Eu sem povo não sou rei, me dá o povo. Abraão diz para ele, cara, eu não vou ficar com a sandália do que é seu. Você pega o povo, você pega tudo, só tem uma parte que não é sua. A Bíblia diz que Abraão separa o dízimo de tudo e entrega a Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque vem trazendo pão e vinho. Pão e vinho. Nenhuma dessas figuras que estão ali à toa, sem propósito, não deveriam passar desapercebidas. Quando na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus está exaltando o sacerdócio de Cristo acima do sacerdócio levítico, ele está anunciando uma mudança não só de lei, mas de sacerdócio. Ele cita repetidas vezes o que estava profetizado no livro de Salmos: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, eu não creio que Melquisedeque era uma teofania, uma aparição do próprio Jesus, mas ele é uma figura de Cristo. A Bíblia diz que ele foi feito semelhante, né, ao Filho de Deus. Foi feito semelhante, é uma figura. No livro de Hebreus, no capítulo 7, se você quiser depois, você pode ler com detalhe. O autor da carta aos Hebreus, ele faz a seguinte afirmação. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, está falando de Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. A versão diz, o maior abençoa o menor. Então ele está dizendo que Melquisedeque era superior a Abraão. Ele diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem os dízimos, porém aqui e ali, que ele não é geográfico. Ele diz, aqui, falando dos filhos de Levi, da lei de acordo com o Velho Testamento, são homens mortais que recebem os dízimos. Ali, nessa figura de Gênesis 14, olha o que ele diz.
naquele de quem se testifica que vive. Agora, se o texto só parasse aqui, a gente não tinha o entendimento todo. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Irmão, Levi era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então ele está dizendo ali, é o que vem depois do bisneto? Filho, neto, não é o bisneto. Espera aí, Isaac é o filho, Jacó é o neto, Levi é o bisneto. Ele está dizendo que o bisneto de Abraão ainda estava nos seus lombos, não tinha sido gerado, quando pagou os dízimos. O que ele está dizendo? Que esse texto é um anúncio profético. Chegaria o dia em que Levi, na figura de Abraão, nos lombos de Abraão, se curvaria diante da superioridade do sacerdote de Melquisedeque, que aqui ele está exaltando o sacerdote Jesus. E os dízimos que lhe foram entregues, de quem ele era dono, ele diria: isso não me pertence mais, isso eu entrego a você, Jesus. Se isso não é uma figura, o dízimo sendo transportado para a nova aliança, me explique o que é. E o Senhor Jesus vem trazendo o que? Pão e vinho. São duas figuras de redenção. É quando Abraão, querido, realiza esse ato de redenção, dízimo e ceia aparece a primeira vez na Bíblia, se encontrando e anunciando o tempo em que vivemos hoje. Deixa eu te dizer algo. No momento em que você separa o dízimo dos seus ganhos, a 10ª parte, eu não creio, querido, no crente que contribui só com 10%. Eu não creio que isso é um teto. Você separou aquela parte, você consagra a Deus aquele dízimo. O que você está dizendo com essa atitude? Você está dizendo: Jesus, eu sei que você não apenas me comprou, você comprou minha vida, minha casa, minha família, tudo que nós somos é teu, tudo que nós temos te pertence. Com esses 10%, eu quero não só manifestar minha gratidão, mas a consciência de que você é meu dono. Eu sou sua propriedade. E eu vou viver praticando uma boa mordomia. No momento, querido, que você entrega o dízimo com consciência de redenção, você colocou um selo de propriedade sobre tudo aquilo que lhe foi confiado. Assim como o sangue no umbral da porta é um sinal, ao entregar os dízimos que você está estabelecendo no reino espiritual, um sinal. Colocou o selo de propriedade, Deus diz: avada licença que o pneu eu defendo. Agora, o que acontece com o crente que não dizima? Já venceu os 10 minutos? Ainda não. Ele não colocou um selo de propriedade. E o diabo, que ele está lá de olho, porque o diabo também não faz acepção de pessoas, ele quer destruir todo mundo. E imagina ele na espreita dizendo: ah, crente, o que é de Deus eu não posso tocar. O que é só seu, já que você não reconhece que é dele, ainda mais depois que você roubou dele, quem é que vai proteger? Deixa eu te dizer, Deus diz lá em Malaquias que o povo estava roubando nos dízimos, nas ofertas. Então tem gente que acha que quando ele não dizima, ele roubou 10% de Deus. Um conceito de redenção, eu digo que o crente que não quer dizimar, ele está roubando 10%. Está roubando 100%. Porque se não reconhece Deus dono dos 10%, ele não reconhece Deus dono de nada. Se Deus é Senhor para ser obedecido numa parte, ele não está sendo tratado como Senhor para ser obedecido em tudo. Existe, querido, uma mentalidade que nós deveríamos ter quando fazemos isso. Sabe, que houve uma época em que eu cheguei a viver com 20% das entradas, entregar 80%. Eu lembro uma vez que eu falei isso, o irmão falou: puxa, pastor, o senhor não merecia um pouquinho mais? Eu falei: você não sabe o tamanho do bolo? Naquela época, eu acho que o 20% que ficava talvez é maior do que os 90% de alguns. Eu acredito, querido, que o crente pode fazer muito mais pelo reino. Mas quando você separa aqueles 10%, existe algo profético, sagrado por trás disso. Agora, irmão, pensa comigo. Nós precisamos entender a bênção e a maldição que Malaquias menciona. Alguns acham que isso é Deus dando prêmio por bom ou mau comportamento. Eu não gosto da maneira como alguns tratam essa relação de Deus. Parece que, para alguns, Deus é que nem um treinador de cachorro. Né? Você fez a manobra que ele te adestrou direitinho, é só erguer as patinhas, mostrar a língua e te dar um biscoito. Mas não é assim que Deus trata conosco. Deus está dizendo: se você me reconhece dono, eu posso defender isso. Se você não reconhece, você está exposto. Agora, querido, o que é a bênção? Quando Deus diz: eu vou abrir os céus, eu vou derramar mais. Alguns começam a pregar que o dízimo é uma forma de você enriquecer. Ou como diz o interior, de enricar.
Irmão, o dízimo não é a forma através da qual você vai aumentar o seu patrimônio. Porque o patrimônio não é seu. Você não é dono de nada. Alô? O dízimo, querido, eu chamo de uma espécie de teste de fidelidade, a qual Deus submete os seus mordomos. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, querido, vai ser fiel no muito. Quem é fiel no pouco vai ser no muito. Ele não crente que não dá de 10 reais que ganha. Não dá 10 de 100 que ganha. Não dá 100 de 1000 que ganha. Ele não vai dar dízimo nenhum. Ele não vai dar 1000 de 10 mil, não vai dar 10 mil de 100 mil, não vai dar 100 mil de 1 milhão. Tá bom para sua fé ou que mais? Não vai. Outro dia um irmão falou para mim, não, pastor, é que a coisa está apertada. Quando tiver melhor eu vou dizimar. Eu falei, não vai. Eu falei, você está me chamando de mentiroso. Eu falei, de mentiroso e de mentido. O que você ali está mentindo, está se enganando. Eu falei, se você não faz no pouco, ele não vai fazer no muito. Fidelidade não tem a ver com o tamanho do seu orçamento, ele tem a ver com prioridade, com entendimento de princípios. Agora, deixa eu dizer algo, querido. Alguns não entendem essa bênção. Eu creio que essa bênção que Deus está trazendo, não é Deus dizendo que vou aumentar seu patrimônio. Deus está dizendo que você é um bom mordomo. Posso confiar em você? Você cuida bem do que é meu? Deus disse que eu vou promover você na sua mordomia. Eu vou lhe confiar mais do que é meu, para que você cuide para mim. Quantos estão entendendo? Amém. Irmão, a prosperidade bíblica não dá o direito de você tratar o que Deus está te trazendo como se fosse seu. Essa mensagem que tem sido proclamada na mídia é maligna. Ela está tentando fazer o crente roubar de volta aquilo que Deus comprou. Nós precisamos entender o porquê que Deus entregar recursos. Querido, a Bíblia diz que Deus vai tirar do ímpio para pôr na mão do justo. Mas eu vou te dizer, não é qualquer justo. Deus vai ter que treinar muito bem primeiro os seus bons mordomos, para que possa administrar o que Ele quer confiar. Querido, a maior colheita de todos os tempos, a colheita de almas nessa terra, vai ter que ser financiada pela igreja. E nós vamos precisar entrar numa dimensão do sobrenatural. Mas, querido, Deus não está nem um pouco interessado em lhe dar dinheiro e te perder. Ou você resolve alguns valores aqui dentro, ou nem fique esperando essa tal da bênção financeira. Agora, eu fico pensando no crente que não entende o que Malaquias está anunciando. Outro dia um irmão falou para mim, meio ameaçadora essa mensagem que vocês pregam de maldição. Eu falei, é do inferno, você não acha não? Só que conversa é essa de que a Bíblia não é ameaçadora? Deus está dizendo, se não arrepender, vai perecer. Isso não é ameaçador. Agora nós vamos fingir que não tem consequência e faz a coisa errada? Agora tenta imaginar, querido. Pensa comigo. Você abriu um ponto comercial, vamos supor aqui na Kennedy. Um ponto de vendas, não importa lá o tipo de produto. Você tem ali uma sala de atendimento ao público, um pouco maior do que essa, né? Se contar o resto da sua empresa, estoque, administração, tudo para trás. Aqui do meu lado direito, seu esquerdo, você tem um caixa, um funcionário, que faz a venda varejo. Do meu lado esquerdo, direito, da maioria de vocês, você tem um caixa que atende atacado, os distribuidores, os revendedores, a grana alta corre ali. Você instalou ali na sua empresa, seus funcionários acharam que era só uma lâmpada meio diferente. Mas na verdade, dentro dessa lâmpada, tem uma câmera filmadora de alta definição, cobrindo 360 graus de ângulo, infravermelho, filma até no escuro. Um dia alguém falou, pastor, onde é que eu compro essa lâmpada? Eu falei, não sei se tem já, mas eu estou imaginando o meu exemplo aqui. E aí está lá o seu funcionário, que atende a venda ao varejo todo dia. Ele mete a mão no pouco de dinheiro do caixa e embolsa. E nem sabe que aquela lâmpada está filmando tudo. Você vendo a filmagem acelerada, conferindo ali com o pessoal da segurança, você descobre todo dia esse camarada está te roubando. O que você faz com esse funcionário? Vou dizer o que eu faria. Botaria no outro lado para o justa causa. Pastor, e se fosse crente, ainda disciplinava ele na igreja? O crente não pode fazer isso. Mas isso que eu faria, irmão, porque eu sou ruim. Eu sou meio malvado, meio duro. Você não, você tem um coração de mano. Você olhar para ele e dizer, pastor, ele deve estar precisando, senão ele não estaria pegando dinheiro. E se ele está precisando, eu acho que seria bom a gente ter dó e deixar ele resolver o problema dele. E você não manda ele embora, porque afinal de contas ele está precisando. Só que você continua acompanhando a filmagem, está te roubando todo dia. Um dia você diz, nossa, ele deve estar precisando muito.